Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Dantas e a gente chega aqui com mais uma coluna Sexta Literária, uma coluna que traz dicas de livros, de literatura em geral. E hoje eu vou trazer como dica na coluna um dos livros mais lidos dos últimos tempos, um best-seller. O livro é esse aqui, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, de Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari é doutor em História pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. E ele é especialista em História Mundial e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Esse livro, primeiramente, ele foi lançado em Israel, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele foi lançado em Israel e depois ele foi lançado para o resto do mundo. E do que ele fala? Veja, ele fala de uma coisa, de algo que a gente aprende desde criança nas aulas de história, que é a história da humanidade, como se formaram as cidades, como se chegou até os dias de hoje. Mas o que a gente estuda nos livros de história é muito a questão do datas, a ordem cronológica, mas muitas vezes esses fatos eles não vêm permeado de uma análise crítica, então a gente acaba decorando esses acontecimentos. A gente acaba decorando, mas a gente muitas vezes não faz essa correlação de como algumas coisas que aconteceram no passado se resulta hoje, Existe uma atriz famosa que falou: para que falar do passado? Por quê? Porque por meio do passado, da história, a gente consegue entender os dias de hoje e por meio desse entendimento a gente consegue mudar o curso das coisas, Então, veja só, esse livro, Sapiens, ele aborda a história da humanidade em 3 fases: a cognitiva, a agrícola e a científica. Na primeira revolução, que foi na revolução cognitiva, o autor explica como a capacidade de abstração e memória que somente o nosso cérebro possui nos permitiu formar sociedades nunca antes vistas. Porém, essas eram pequenas comunidades agrícolas. E aí depois veio, devido à escassez de alimento, a revolução agrícola. Isso permitiu produzir uma maior quantidade de alimentos. Com mais alimentos, a civilização aumentou. E, por fim, a gente tem uma revolução científica, que ainda está em curso, certo? Essa revolução científica. Mas então, assim, uma das questões que eles fazem: como passamos a acreditar em deuses, nações, direitos humanos, a confiar no dinheiro, em livro, em leis, a ser escravizados pela burocracia, pelo consumismo, pela incessante busca da felicidade. Então, são essas questões que Harari trata no livro, certo? E é uma questão, é um livro que fala de história, mas também que faz uma reflexão sobre o presente. E por que nós temos essas crenças de hoje, De onde veio o consumismo desenfreado, que leva a gente a nunca estar satisfeito. Se lança uma coisa, a gente não está satisfeito, já quer ter a nova, e a gente compra uma coisa e daqui a 5 minutos aquilo não satisfaz mais a gente. Então, de onde vem isso? Então, essas respostas você vai encontrar aqui em Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, e Yuval Noah Harari. E essa é a minha dica, um livro excelente para quem gosta de história, para quem não gosta de história, é um livro fascinante. Então, um beijo para vocês e até a semana que vem.